Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia! Seja você muito bem-vindo neste novo ano e principalmente com histórias, memórias e identidades que coabitam na nossa cidade, principalmente Londrina, sendo essa cidade que há 91 anos, caminhando para 92 anos, é uma jovem cidade que tem muita memória, tem muitas raízes e muitas identidades. E uma delas é a identidade italiana que mora na cidade de Londrina. Portanto, mais uma vez, nós nos debruçamos sobre assuntos de identidade da nossa cidade. Uma das particularidades maiores que Londrina tem, com toda certeza, é essa atração que Londrina teve desde as suas raízes, desde 1930 para cá, pelo menos, desde quando as primeiras pessoas chegaram na cidade de Londrina e começaram a perceber o quanto é que Londrina ela sempre aceitou, sempre abraçou, ela foi conquistada, ela foi cada vez mais trabalhada nos ombros com o suor de mais de 30 etnias diferentes, vindas de muitos países. E um deles foi os italianos que aqui vieram muito no comecinho da nossa cidade, estão morando aqui, trabalhando aqui. É por isso que nós temos que resgatar cada vez mais essa nossa memória e essa nossa identidade. Porque quando a gente olha para um londrinense, a gente percebe assim, e você? Você é nascido aqui? Sim. Mas você é nascido aqui filho de quem? Então, com toda certeza, esses nossos bisavós, esses nossos avós, trouxeram para cá a nossa verdadeira identidade. Então, Londrina ela é, com toda certeza, um mapa mundial em cada um daqueles que nasceram aqui e daqueles que também vieram para cá. Eu vim para cá de São Paulo, junto com os meus pais, junto com os meus avós, e eles também italianos. Pois bem, para bater um papo sobre este assunto, as nossas raízes italianas, eu tenho aqui o deputado estadual do Paraná, Tercílio Turini, médico formado pela UEL, foi professor de medicina e diretor do Hospital Universitário, atuou como vereador em Londrina por 4 mandatos, presidiu a Câmara Municipal e hoje é deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. De origem italiana, neto de italianos, por parte de pai e mãe, descendente de imigrantes que vieram ao Brasil no final do século XIX. Nasceu em Jaú e veio para Londrina ainda bem criancinha, vivendo a infância em lavoura de café. Seu nome, Tercílio, tem origem no costume italiano de nomear os filhos conforme a ordem de nascimento. Bom dia, Tercílio. Prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Então, Tercílio é um costume de nomear os filhos, é isso, Tercílio? É isso. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Bom dia, Ileia. Bom dia, professor. Satisfação enorme de estar aqui. Eu sou neto de italiano. Meus 4 avós vieram da Itália. Família italiana, geralmente naquela época, né? Imagina, há quase 150 anos atrás, eram famílias grandes, né? Famílias enormes. Minha avó paterna, ela teve 16 filhos, 14 filhos vivos. E aí, era a tradição na época, né? De dar nome de acordo com a sequência, né? O primeiro era primo, o segundo era segundo, o terceiro era Tercílio, tinha o sétimo, o Otávio era o oitavo, e assim por diante. Então, É longe isso, hein? era muito frequente, e era uma tradição dar esses nomes. E eu sou exatamente o terceiro filho homem da minha família, por isso que meu pai deu o nome de Tercílio. Que maravilha, muito bem. Ileia Ferraz, produtora Sim. cultural e musicista graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina. Esse é o mini currículo de todos vocês, tá bom? Diretora cultural da CIL, da Associação de Canto Lírico do Norte do Paraná, além de integrar o Conselho Estadual de Cultura na área de ópera. Fundadora da I Bravissimi, coordena cursos e projetos culturais ligados à cultura e à língua italiana. Eu comento assim com vocês, todos são mini currículos, porque a vida de vocês é tão dedicada à educação, à cultura, à música, à arte, ao esporte. Vocês todos sempre navegaram, principalmente
o doutor, todos navegaram em tantas áreas na cidade de Londrina, que o nosso currículo aqui, se fosse para comentar sobre vocês, daria um programa de 1h30 para comentar tudo aquilo que vocês fizeram. A Ileia é uma delas, Ileia. Prazer em tê-la aqui e desculpa pelo mini currículo, porque eu sei que você já trabalhou muito para a cidade de Londrina. Sim, sim, sim. Prazer em estar com vocês aqui novamente. Buongiorno a tutti. Que bom. Gabriel Gianastácio, porque aí, dependendo da nossa linguística, não sei se a gente chama também pelo Guiana, depois você me explica se vai para o Guiana ou Gianastácio, professor do Departamento de História da UEL, fundador e presidente do Instituto Up Cultural, atualmente pesquisa e prepara um livro sobre a história da comunidade de origem italiana em Londrina. Gabriel, prazer em tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, deputado, Ileia, prazer estar aqui, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E Marcão, eu vou te dizer para você, desde o primeiro dia que eu vim nesse espaço aqui, fiquei pensando, puxa vida, quando será que vai ser a primeira vez que eu vou ter o prazer de estar num podcast com o Marcão? Prazer. Obrigado. O prazer é todo meu. Professor, já vou continuar com você. Como que nasceu a ideia de pesquisar a história da comunidade italiana em Londrina? E o que te motivou pessoalmente a olhar para essas raízes? Todas as vezes que quem nasce aqui, às vezes, não tem essa noção. Eu não sei se é uma percepção minha de que quem é londrinense é mais ou menos quem mora assim no Rio de Janeiro e vê o Corcovado. Um dia eu vou, o Corcovado não vai sair dali, um dia eu vou. Tem muito carioca que às vezes eu pergunto, assim, cara, já foi no Corcovado? Não. Mas uma hora dessa eu vou. E passa 10, 20, 30 anos e a pessoa não vai. Mas está ali, está no quintal de casa, né? Então quem é londrinense normalmente, que nasceu aqui, eu falo assim, você sabe das suas origens? Você rascunhou as suas origens? Não, Marcão, meu avô está aqui, minha avó está aqui, meus pais, eu tenho uns livros lá em casa, uma hora dessa eu dou uma olhadinha. E a gente acaba se esquecendo e as décadas vão passando. Eu já tive a motivação de trazer para cá para a gente conversar a respeito de americanos em Londrina, poloneses em Londrina, africanos em Londrina, italianos em Londrina, para a gente descobrir a quantidade de etnias que formam essa coxa de retalho que é Londrina, né? É isso que faz a gente ser londrinense. Essa quantidade de raças, de costumes, de tradições diferentes, né? E no seu caso, professor, o que te motivou? Por ser italiano, por amigos italianos, ou por a necessidade da gente verdadeiramente fincar raiz e mostrar, olha a quantidade de etnias que a gente tem nessa cidade, essa cidade é feita dessas etnias? Então, Marcão, a gente vive, eu acho que isso nós todos sabemos, a gente vive num país onde se cultiva muito pouco a história, né? A memória, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui de como isso se manifesta, né? Eu sou professor, como você disse, professor do curso de História da UEL. E ultimamente, quando eu começo as aulas, né, eu começo chamando os alunos pelo nome completo, né? E pergunto para eles se eles sabem qual é a origem daquele nome, né? Veja, eu sou professor de um curso de História, né? Então, você imagina que a primeira coisa que a gente vai aprender, se dedicar, cultivar, é a história da família, né? E por incrível que pareça, Marcão, 90% dos alunos, 80%, 90% dos alunos, não sabe qual é a origem do nome, né? Então, é por isso que eu estou insistindo. Eu estou na condição de professor de um curso de História, alunos de História. Então, se esse é o quadro num curso de História, você imagina o que é o quadro, né, geral, não é? Então, eu acho que Londrina tem dois aspectos muito interessantes e ricos. O primeiro é este que você está indicando, não é? Este encontro de diferentes etnias, né? O que nos obriga a nos relacionar com o diferente, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que começou a me intrigar foi o fato da informação que a gente tem, né, nascida do Museu Histórico de Londrina, de que de 1929 a 1939, que é a primeira década, digamos assim, de formação da cidade de Londrina, há um mapeamento, né, dessas etnias.
A primeira e mais importante etnia são de imigrantes que vieram de outras regiões do Brasil, brasileiros que vieram de outras regiões do Brasil. E a segunda etnia é a de italianos. Então, da comunidade externa, né, das nacionalidades que compõem este mapa, essa colcha de retalhos que é Londrina, a mais importante comunidade é a dos italianos, composta por 611 famílias. Os italianos foram os primeiros. Isso, E os mais importantes. O maior grupo. Considerando os países, as sim. nacionalidades que vieram para cá. Os primeiros, então, tipo assim, mineiros, baianos, pernambucanos, nordestinos para a construção do trabalho. Exatamente. Então, assim, me chamou a atenção o fato, e é aí que eu acho que entra uma das importâncias do projeto do deputado, que nós vamos falar, né? De, digamos assim, agrupar, não é? Fazer com que esta comunidade também se dê conta da sua importância nesta colcha de retalhos e comece a cultivar essa memória, né? Porque, veja, nós estamos falando aqui não é de uma área do conhecimento, nós estamos falando daquilo que compõe aquilo que nós somos, né? É autoconhecimento, né? Conhecer as suas raízes significa se autoconhecer. Exatamente. Professor, posso? Sim. O professor falou aqui que no início aqui do desenvolvimento de Londrina, e você disse também que nós tivemos aqui mais de 30 etnias. A população às vezes imagina que aqui a maior colônia, a maior etnia na época era dos japoneses, que chegaram também aqui bem no começo. 1929, 1930, já tinha gente chegando, imigrantes vindo de longe, né? Mas os italianos eram a maioria, e o professor falou. Naquela ocasião, nós tivemos aqui no início do desenvolvimento mais de 600 famílias de italianos que ajudaram a colocar o alicerce de Londrina para Londrina se tornar essa gigante, essa cidade extraordinária que todos nós gostamos. Então, a presença dos italianos aqui foi fundamental para o desenvolvimento da região, como foram outros, né? Os japoneses, os espanhóis, os portugueses e assim por diante. Acho que esse fato ele é importante, que realmente no começo os italianos o maior número de famílias italianas. É isso, Ileia, que motivou você também, desde menininha, você sempre está envolvida na colônia, porque eu percebo o seguinte, nós não tivemos ainda um grande evento, né? Porque a gente consegue ver outras etnias se movimentando há mais tempo, né? Uhum. Principalmente a etnia com os japoneses, os alemães, os árabes, eles estão mais organizados no que se diz respeito a grandes eventos, grandes festas. Eu tenho convivido há muitos e muitos anos com vários matsuris, Londrina que se prontifica a receber todos, mas eu percebo que algumas etnias, e não é por falta de propósito, não, nem político, é simplesmente, às vezes, falta de um arranjo um pouco mais social para isso tudo acontecer. Eu percebo que alemães nem tanto, mas japoneses, árabes e portugueses tinha o Elos também. Clube. Tinha, não tinha, Ileia? Tinha o Elos Clube, então, sim. eu percebo que isso aí não é que se perdeu. Nesse momento, 2026, vocês estão se organizando para isso. Mas você, desde muito jovem, você sempre se motivou a isso, né, Ileia? Sim, porque a Itália, ela tem, a gente sabe que a cultura italiana é uma questão assim que atravessa fronteiras já há muitos anos, né? Já pela própria história, né? E eu comecei a me interessar mais pela língua italiana quando eu comecei a estudar canto lírico. Porque na música, eu comecei a estudar música com 5 anos de idade. Com 7 eu já estava no palco. Então, a música, a linguagem musical, da parte teórica, inclusive, ela é italiana. Ela vem do italiano. Adágio, que é lento. Então, quando você está estudando uma partitura musical, os termos são italianos. Então, isso já vem o contato.
Quando eu comecei a estudar canto lírico, aí toda a base do canto lírico é italiana, os métodos, etc. Mas quando eu entrei na faculdade, na UEL, a primeira vez, que foi em 77, eu me apaixonei pela história da arte, né? Eu tinha uma professora muito boa, a Regina Constantino, que inclusive é compositora também. Então, a gente teve um elo assim muito interessante de poder discutir alguma coisa de arte. E naquela época, as aulas, a gente via as coisas, os objetos de arte, tudo, com slides. Era o que a gente tinha em 77. As aulas eram com slides, nem sempre uma foto boa. E a gente vendo tudo aquilo e estudando a história da arte, a gente vê que a Itália é o ponto principal nesse caso. E essa paixão toda veio com o estudo da língua, até, por exemplo, na década de 90, quando eu conheci o Padre Vitor, o Monsenhor Vitor Gropelli, que já era aqui, já estava aqui há algum tempo, que tinha também todo esse anseio de criar uma associação italiana. E a professora Tânia Grandinetti, que na época era minha professora, também tinha, ela tinha vários alunos. Então, o que eu vejo? Os japoneses são muito organizados. Então, desde o início, eles já tinham as colônias organizadas. Então, a gente vê, os japoneses que estão mais para lá, aí, como você falou, os árabes, eu vejo o quanto os árabes e sírio-libaneses e todos, eles são muito unidos. Não que o italiano não seja, porque o italiano é muito unido, é muito família. Mas eu vou te contar, a organização é que é difícil, porque isso aconteceu comigo, a gente tinha uma associação mais antiga, a Cibral, que era dos Veronesi, tinha ali o espaço, tinha ali onde é o Júlio Fugante, no último andar, o pessoal, os italianos mais antigos se reuniam. E quando a Ibravissime nasceu, nós tínhamos interesse, nós fizemos até uma festa da República juntos, mas não dava para conversar direito. Foi muito interessante, porque nós viemos totalmente abertos, principalmente eu e a nossa diretoria, a nossa primeira diretoria, que tinha tudo para aprender com eles, né? O Padre Vitor fazia parte dos dois, os Veronesi fazia parte dos dois, né? Dos dois grupos, a Ibravissime e a Cibral, né? Que era a Sociedade Ítalo-Brasileira de Londrina. E tentamos 2 vezes 2 festas juntos, mas era muito interessante porque a gente vê que é uma questão de geração. Né? O pensamento, a dificuldade. Eu tenho dificuldade, por exemplo, com a parte de internet, essas coisas mas eu tento me adaptar. E quando a pessoa, como um italiano, bravo italiano, pensa daquele jeito, sou eu que tenho que me organizar para com ele. Mas já a época era diferente, a gente não podia fazer festa daquele jeito. Só jantares, só almoços e conversa, porque a gente precisa mostrar para o nosso público outras manifestações, para não achar, como sempre, que fica aquela coisa, italiano é só comer macarrão e tomar vinho. Não, não é. Também, mas não é só apenas, né? Também, mas, gente, a Itália tem muito a oferecer. Eu percebi, então, que nós temos essa percepção de que falta, então, dar essa juntada no povo todo, com um exemplo que eu comentei com vocês, né? Os árabes, os libaneses já têm uma organização um pouco melhor, os japoneses também, muitos eventos a gente vai dentro de grandes colônias na cidade de Londrina. Ô Tecírio, você tem, eu percebi no dia que nós fizemos o evento no Museu do Café, e nós estávamos ali não celebrando, mas lembrando, né, uma data extremamente importante, que foi a Geada Negra, né, em 75. E aí, no seu pequeno discurso ali, naquele momento, todos nós que estávamos ali percebemos o quanto é que você vivenciou verdadeiramente aquele momento, não é, com a sua família. Eu queria que você retornasse naquele pensamento daquele dia
que nós tivemos lá na Geada Negra e como foi a vivência sua com o café, com a sua família naquele período? Olha, meu pai chegou aqui em Londrina em 1947. E meu pai já tinha um irmão, foi o irmão que trouxe meu pai. Nós morávamos ali na região, na zona rural de Jaú, e era um pequeno sítio, já muito desgastado, né? E na época não tinha toda a tecnologia que tem hoje para você produzir. E meu pai se encantou, que ele veio primeiro aqui ver. Os cafezais aqui eram enormes. A terra fértil, uma coisa extraordinária. Então, meu pai se apaixonou, trouxe a família. Nós fomos morar aqui na região da Aviação Velha, no Espírito Santo, que naquela época era mato para todo lado, né? Em 47. Ficava longe da cidade. Hoje os condomínios chegaram, onde nós chegamos, em Londrina. E meu pai trabalhou a vida toda. Trabalhou desde colono, que era a parte mais frágil, né? Da zona rural, parceiro, né? De café, nunca foi proprietário. E aqui na região se produzia muita riqueza. Só que a riqueza ela ficava a parte mais significativa, que ninguém era dono da terra. E a riqueza aqui gerou muito desenvolvimento aqui na cidade de Londrina, no norte do Paraná. A riqueza que o café produziu ajudou a desenvolver o Paraná. Se você pegar aqui em 1940, não tinha ligação com Curitiba. A ligação era feita através da Estrada do Cerne. Não tinha 376. O próprio desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba foi feito com a riqueza do norte do Paraná. Então, aqui se gerou muita riqueza, mas a pobreza, ela também estava na zona rural, porque em 1947, se eu não me engano, o prefeito de Londrina era o Hugo Cabral. Então, na zona rural, você não tinha energia elétrica, logicamente, na época, você não tinha água encanada, então tinha muita pobreza. Mas eu me lembro, aqui na cidade, quando eu cheguei aqui, menino, com 7 anos, eu cheguei com 3, mas com 7 anos, não tinha nenhuma rua asfaltada. Só tinha paralelepípedo que vinha ali da U Cabral até ali onde que é o prédio do Fugante. Não tinha uma rua asfaltada. Só que a cidade fervilhava. Era gente chegando com mala, chegando com tudo na rodoviária, na estação ferroviária. A cidade era um movimento extraordinário. Embora 70% das pessoas elas moravam na zona rural, né? Morava na zona rural porque era o café. Só tinha uma indústria aqui na região, era o café. Tanto é verdade que, para a época, quem estudava até o 4º ano estava ótimo, né? Para trabalhar nos cafezais. Mas só que quando a cidade cresceu, ela foi se evoluindo, quando nós chegamos em 1970, já existia uma decadência do café. A Geada Negra de 1975, ela foi a gota d'água, porque ela matou todos os cafezais, coisa que nunca tinha sido visto antes. E isso foi um divisor de água. Muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente ficou pobre da noite para o dia. Eu me lembro de gente que entregou propriedade, porque tinha dívida, na época era o Banco do Brasil que financiava, né? Ficou pobre da noite para o dia, e muita gente optou para sair do negócio. Foi quando houve o grande êxodo rural. As pessoas vieram para a cidade. Londrina foi uma cidade que encheu de gente na periferia, criando um problema social enorme, porque as pessoas sabiam trabalhar na roça, mas não sabiam trabalhar, não tinha nenhum ofício. E a cidade precisava ter um norte. Mas parece que aí tem a mão divina, né? Que em 1970 surge a Universidade de Londrina. E a Universidade de Londrina, em 1970, ela traz o quê?
traz uma série de cursos que não tinha. Curso de medicina, engenharia, curso de tempo integral, criação de talentos. Está no centro do desenvolvimento da região e do Estado, assim como a UEM, como a UNOeste e assim por diante. Mas logo depois da Universidade de Londrina, vem o IAPAR, em 72, 73, e 2 anos depois vem a Embrapa, que isso deu um novo arranjo, né? Um novo norte para o desenvolvimento, porque tanto a universidade, com a geração de técnicos, de profissionais, de talento, e a Embrapa e o IAPAR, criando toda a tecnologia para o desenvolvimento, então nós tivemos um novo ciclo de desenvolvimento aqui no estado do Paraná. Mas eu me lembro perfeitamente grandes acontecimentos em Londrina, né? Aeroporto de Londrina, 1956, o aeroporto onde é que ele está aí hoje. Ele era lá na Aviação Velha. O Lago Igapó, no Jubileu, se não me engano, de Prata, 1959. Antônio Fernandes Sobrinho, em Londrina. Então, nós vimos o desenvolvimento e o crescimento dessa gigante, que é a nossa querida Londrina. E tudo baseado no café. Professor, dentro das suas pesquisas também, o café passa a ser café, universidade. Você percebeu assim que uma cidade ela vai se delineando, né? Com o passar do tempo, ela vai se criando dentro de situações. Uma delas, infelizmente, foi a geada, né? Mas também a entrada da universidade mudou drasticamente o visual da nossa cidade. Se nós não tivéssemos tido a geada, provavelmente seríamos a cidade, não sei se menor, né? Mas com a potencialidade direcionada, às vezes, pelo café. Nós tivemos já o apelido de capital mundial do café. Não é à toa que a Cacique Café Solúvel veio para cá. Nós tivemos o Pelé. Pelé ganha a Copa de 70, o maior jogador do mundo e garoto propaganda da Cacique de Café Solúvel. Não é? Você imagina o que o mundo estava já vendo Londrina como exportadora do seu melhor café. Não é? Aí vem a geada, muda esse comportamento também nas suas pesquisas. Esses detalhes irão aparecer. Isso é inacreditável, né? Porque, no fundo, a gente não só na vida social, comunitária, como na vida pessoal, a gente é exposto a situações inéditas, né? Sobre as quais nós não temos muito controle, não é? E a partir das quais nós temos que encontrar os meios de nos virar na situação. É muito interessante isso, o fato de que hoje a gente olha para a área agrícola de Londrina, né? E a gente não vê mais um pé de café, né? Na nossa região próxima, né? Então, assim, para uma cidade que é chamada, né, de capital mundial do café, isso é uma memória, né? Assim como o Estádio do Café, assim como o Cine Teatro Ouro Verde, né? São elementos que hoje, a partir da geada de 1975, apesar que mesmo depois da geada de 1975 a gente via uma ou outra plantação, hoje a gente não vê mais. São né? poucas, né? A plantação de café. Então, assim, efetivamente, esses elementos combinados, Embrapa, IAPAR, Universidade Estadual de Londrina e acidentes de percurso como este da Geada Negra, nos obriga a se reinventar. Né? Se você falou a palavra correta, é um incidente de percurso. A cidade, provavelmente, ela estava direcionada para, vamos dizer, grandes silos, grandes exportadores, não é? Grandes plantadores. Está lá o café como a Vila Matos. A Vila Matos sobrevivia também do café, não é verdade? Então, daqui a pouquinho vem a geada, é uma situação totalmente diferente para a cidade, né? Naquele momento, é o momento de você pensar de que forma que essa cidade vai respirar a partir de agora, não é? Amigos, raízes, memórias e identidades sobre a Itália que mora em Londrina. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Gabriel e Leia Ferraz e o deputado Tercílio Turini. Não sai daí, a gente já volta. Não se esqueça, raízes, se você conhece ou não um pouco mais sobre a Itália, você vai descobrir agora. Muito bem, nosso bate-papo hoje a respeito não só dos italianos na cidade de Londrina, mas Londrina como um todo, né? Quando você traz
3 amigos que são apaixonados por Londrina, que conhecem Londrina, trabalham por Londrina, então fica muito mais fácil a gente rascunhar a história dessa cidade também pelo viés dos italianos. Mas a gente está falando sobre várias outras raízes, memórias e identidades. Cada um de vocês daria com toda certeza um podcast solo, porque vocês têm uma história muito, muito abrangente do que a gente fala sobre Londrina, né? O assunto Londrina, ele é muito rica, principalmente quando a gente fala sobre tradições. Professor Gabriel, na pesquisa para o seu livro, quais são as principais fontes históricas e depoimentos que você tem utilizado para reconstruir essas trajetórias? Sabendo que aqui mesmo você tem logo 2, né? 2 dos seus entrevistados aqui que trabalham muito, tenho certeza absoluta, que conhecem muito sobre a história italiana da cidade de Londrina. Então, Marcão, esse foi um primeiro desafio, né? Para contar a história das famílias, dos italianos, das famílias de origem italiana em Londrina, né? Sabíamos que era a maior comunidade externa ao Brasil, né? Do ponto de vista numérico, 611 famílias, né? Mas qual é o registro que nós temos dessas 611 famílias para poder, então, começar a puxar esse fio de Ariadne, né? E aí começam a aparecer os problemas, né? Quais são os registros? O primeiro movimento que a gente fez foi o de tentar identificar as famílias italianas a partir daqueles totens que estão na Praça 1º de Maio, né? Que é uma homenagem que a cidade fez às famílias de pioneiros, né? Registrando o nome de cada pioneiro e pioneira, né? Impresso naqueles totens lá. Então, nós mapeamos os totens e fomos, a partir do sobrenome de cada uma daquelas pessoas, tentando identificar aquelas que são de origem italiana, né? Quando nós estávamos fazendo esse trabalho, né, veio a notícia da iniciativa do deputado Tercílio Turini, né, da homenagem, a entrega da menção honrosa às famílias de origem italiana na cidade de Londrina, né? E a gente começou a fazer um trabalho em conjunto, então, né? O deputado com o seu gabinete, a Ileia, né, da Ibravissime, e eu, que estou desenvolvendo uma pesquisa sobre os italianos junto à Universidade Estadual de Londrina, começamos a fazer este movimento. A partir desta iniciativa, ou seja, o deputado apresentou um formulário para as famílias de origem italiana preencherem este formulário, né? Então, essa é a segunda base de fonte documental que a gente está utilizando, né? A terceira base de fonte documental é uma outra, para mim, uma descoberta muito interessante, Marcão, que é o seguinte. Recentemente, um aluno meu de história se interessou em pesquisar os nomes de ruas em Londrina. E ele chegou para mim e disse assim: professor, o senhor sabe que para batizar uma rua em Londrina é preciso abrir um processo na Câmara Municipal, né, onde se faz uma pequena biografia do homenageado. Falei, olha que interessante, né? E era o projeto dele. E na pesquisa que a gente fez sobre os totens, aparecia, por exemplo, o nome, se eu não me engano aqui, se eu estou bem lembrado, Caetano Otranto, como um dos nomes que está nos totens. Me chamou a atenção, porque eu sei que Otranto é uma cidade, inclusive, Sim, se eu não me engano, da Puglia. da Puglia, Otranto. Da Puglia. Que eu tive a oportunidade de visitar e tal, e isso me chamou a atenção. Fui atrás para ver e não encontrei, né? Pode ser que tenha, mas não encontrei descendentes, né? E um belo dia estou eu pesquisando o Google Maps para ir para um outro lugar lá, coisas minhas, né? Abri o Google Maps e vi Rua Caetano Otranto.
Falei, olha só. Lembrei da pesquisa do aluno. Falei, puxa, então, se a gente agora colocar no Google Maps os nomes que estão naquele totem, né? E o meu filho está me ajudando nessa pesquisa, né? Eu tenho um grupo de 3 alunos da UEL que também estão ajudando na pesquisa, mas eles estão fazendo levantamento de outro material. Então eu pedi para o meu filho, falei, você vai fazer esse trabalho aqui para mim, você vai colocar o nome de cada italiano que aparece nos totens, sobrenome, né, de cada italiano, e vai verificar se existe algum logradouro municipal com aquele nome. Se existe um logradouro municipal com aquele nome, nós mandamos a lista desses nomes para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal tem o arquivo organizado da Câmara, e eles vão repassar para nós, eu já conversei inclusive isso na Câmara Municipal, eles vão repassar para nós o processo completo que deu o nome para aquela rua, escola, praça, né? Então esta é a terceira fonte. A quarta fonte, para encerrar, né? A quarta fonte é um concurso de crônicas que a UP Cultural, da qual eu sou presidente, e a Ibravissime, nós estamos fazendo uma parceria para lançar neste ano, já temos tudo organizado, né? Para lançar este ano um concurso de crônicas em que os descendentes de italianos vão narrar experiências ou familiares, memórias linguísticas, memórias culturais, memórias culinárias, ou experiências de viagem, como você fez, por exemplo, a cidade dos teus antepassados, né? Exato. Né? Narrar essas experiências e tal. Então, são essas as fontes que nós vamos utilizar para construir esse livro aí sobre os italianos em Londrina. Marcão, nós escolhemos esse momento, na verdade era para se fazer esse evento, onde nós queremos homenagear, né, esses pioneiros que chegaram em Londrina até 1960, era para ter sido feito o ano passado, mas nós tivemos um problema de espaço, e nós vamos fazer agora... Logística? Isso, e nós vamos fazer agora, nesse mês de janeiro, no dia 23, lá no anfiteatro da OAB, um lugar que tem um espaço suficiente, e a data em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que ocorreu já há um ano atrás. E a gente tem que lembrar que acho que a gente tem uma dívida muito grande com os italianos, não só aqui, mas no Brasil como um todo. A minha avó, por exemplo, a família da minha avó, ela chegou no Porto de Santos no dia 25 de dezembro de 1888. E foi uma tragédia, porque aqueles navios era uma promiscuidade enorme, né? Eles vinham como se fossem animais, praticamente, e a família toda pegou cólera no navio. E o pai e a mãe morreram, 2 irmãos foram jogados ao mar, né? Era o que se fazia na época, só sobrou ela, a minha avó, na época. É uma menina de 13 anos, chegando no Porto de Santos, e eles chegavam, e eles vinham substituir os escravos, né? Nas lavouras do café. Eles eram levados para a região cafeeira de São Paulo, a região de Jaú, de Bauru, de Agudos, Marília, toda essa região, e chegavam lá, não tinha casas para morar, porque lá era senzala, era um barracão. Então, o sacrifício, o sofrimento dos italianos ia uma leva enorme, coisa brutal, porque a Itália passava por uma crise econômica social muito grave, e eles acabavam vindo, né, para o Brasil, mas chegava aqui, era uma decepção no começo enorme,
eles iam quase dar continuidade ao trabalho escravo. 1888. 1888. É mais ou menos na época da liberação da escravatura. Sim, Não estava em 13 de maio de negociação ainda. 88. Né? Eles vieram para substituir, porque o café era o que movia grande parte da economia brasileira na época, né? E então o sofrimento foi muito grande desse pessoal. Então, muitas dessas famílias que já trabalhavam na lavoura do café acabaram vindo aqui para a nossa região norte do Paraná, vindo para Londrina, né? Vindo para Londrina. E aqui em Londrina, eu marquei algumas empresas, né? Porque muitos dos italianos que vieram aqui, eles vieram para trabalhar na lavoura do café, mas muitos outros, eles vieram para fazer o dia a dia aqui da cidade. Muitos carpinteiros italianos, eles eram muito bons nisso, né? Para construir as casas no início, né? Na Vila Casone, Brasil, casas de madeira, mas também no comércio. Tem muito dos recortes das madeiras ainda nas fachadas. Isso. Quando a gente tem aquela pequena areazinha, que era o vermelhão, né, que as pessoas entravam pelaquela pequena areazinha de vermelhão, né, os desenhos eram mais ou menos parecidos com todos eles. A primeira sala, depois o banheiro no fundo por causa da água. Os desenhos das fachadas, os carpinteiros, principalmente italianos, que desenhavam aquelas fachadas ali. Eles eram contratados na cidade. Só para citar alguns exemplos, olha, nós lembramos da empresa Mortari, né? Sim. A Mortari, que era madeireira no começo, depois uma grande cerâmica, ainda tem a chaminé, né? Tem. E nós lutamos para manter a chaminé, que é um símbolo. O Minati, que era uma indústria, ferramentas. Vitorelli, família Vitorelli, que trabalhava com café, algodão. Os Pellegrini, né, que tinha hotel no começo. Fugante, uma marca, né? Era um império, né, o Fugante. Quem era jovem sabia que ali no centro tinha um quarteirão inteirinho que era do Fugante. Essa casa, principalmente. O Vicentini. Os fundadores. Vicentini, Casone. Então nós temos muitos italianos que também trabalharam no comércio, na indústria, e ajudaram a crescer, né? Fazer Londrina se tornar essa cidade extraordinária. Então, esse evento é resgatar, né? A família, né? Esses heróis que vieram aqui. Eu me lembro que eu visitei a colônia japonesa, que a colônia japonesa fez um trajeto vindo para o norte do Paraná, entrando por Cambará, Andirá, vindo por Bandeirantes, Cornélio, né, chegando aqui e avançando. Em Cambará, uma coisa que me chamou muito a atenção, tem um cemitério, que uma parte do cemitério só estão enterradas crianças de japoneses que chegavam, imagina, chegava do Japão, do outro lado do mundo, não sabia falar nada de português, não tinha nenhuma proteção do ponto de vista na área da saúde. Ali tinha malária, ali tinha cobra, tinha aranha, e mortalidade por desnutrição. Então, muitas perdas, muito sofrimento. Venceram, né? Tanto os japoneses como as outras etnias, mas no caminho teve muito sacrifício, teve muito sofrimento. E isso ocorreu também com parte dos italianos quando eles chegaram no Brasil. Nós estamos aqui também para que a gente possa fazer a divulgação desses 150 anos. Isso. Né? Porque eu penso que é extremamente importante, e a reunião de vocês são áreas diferentes que se somam, não é? E aí a gente consegue ter essa base sólida para que não aconteça o que aconteceu com a Ileia esse tempo atrás, quando tentou reunir a italianada no só contexto. A italianada, vamos embora. Eu imagino aquela confusão maluca para todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Todo mundo querendo fazer com boa intenção. Mas faltou essa grande organização. Ileia, dessa vez o caminho está traçado, né? Nós teremos um evento reunindo todo mundo. Sim, a gente tem aí uma comissão para conseguirmos fazer, nós precisamos de recursos, nós iremos atrás. Então, essa parte da Ibravissime, com todas essas parcerias,
com certeza a gente vai conseguir, porque agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para fazer essa festa, provavelmente no Museu Histórico, que já estará inaugurado. Então, a festa italiana esse ano vai sair. Vai sair. Vai sair. E você vai ajudar. Se Todos Deus nós quiser. vamos fazer parte, né? E todas as associações e entidades que estão conosco. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Raízes, Memória e Identidade, a Itália que mora em Londrina. Já volta. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com a Itália nas nossas vidas, principalmente no estudo, na preservação, conservação, e um evento como esse que se aproxima agora, também é um bom momento aqui pela Paiquerê 91,7 a gente fazer um chamamento para essas colônias, para esses italianos, para esses descendentes ou não, mas que muita gente não sabe nem se o sobrenome é italiano ou não, não é verdade? Então a gente tem aí, volta e meia eu dou uma olhadinha no sobrenome italiano, eu começo a olhar assim e falo, meu Deus do céu, já passou de 100, passou de 200, passou de 300, então tem muitos nomes que às vezes são simples e são de origem italiana, né? Então, vocês estão tendo dificuldade ou facilidade de achar a italianada na cidade de Londrina? Porque eu percebi que o professor, o senhor já foi aí atrás de algumas fontes, né? Você foi atrás de algumas fontes. Essas fontes, professor Gabriel, já é o suficiente ou era bom a gente fazer um chamamento como esse aqui e a gente começar a chamar a imprensa como um todo, né? Ó, o pessoal da Folha de Londrina, faz aí um chamamento, ó, quem é italiano, principalmente quem for 50, 60, lê muito mais jornal do que o pessoal mais jovem, não é verdade? Então, Folha de Londrina fazer um chamamento, algumas rádios que nós temos parceria, né? Além da Paiquerê 91,7, alguns historiadores que têm seguidores, tem professoras nas redes sociais que têm milhões de seguidores, né? Pessoas que vão entender que esse chamamento não tem apenas uma conotação, vamos dizer, artística. Por que vocês querem fazer um chamamento para as colônias italianas? Não, não é só o artístico, não é só o macarrão, o vinho, é muito mais, né? Como o deputado comentou, é um resgate verdadeiro de pessoas que morreram por Londrina, né? Trabalharam por Londrina, né? Tem marcas muito acentuadas ainda na cidade de Londrina que precisam ser resgatados. Faz parte de uma festa? Faz. É entretenimento e lazer? Mas é cultura. E a gente precisa trazer isso à flor da sociedade. Não é não, professor? Eu vou te dar dois exemplos. Um exemplo é o seguinte. Um amigo vem para Londrina, né, monta uma pizzaria em Londrina, né, especializada em fazer pizza napoletana. Né? Foi muito bem, inclusive ele seguiu todo o ritual que deve ser seguido, que é prescrito para fazer a pizza, porque isso é uma outra coisa, né? Segundo cada região da Itália, a pizza varia, né? Então, assim, nós temos a pizza como marca simbólica da Itália, né, como uma das marcas simbólicas da Itália, mas a pizza que se come na Itália varia de região para região. Pois bem, ele fez essa... Passado um tempo, ele resolveu pesquisar a origem do nome dele, né? Depois de ter a pizzaria e tal. E ele foi numa... e que a gente recomenda, inclusive, a todo mundo que tem dúvidas sobre a origem do seu nome, né? Pesquise nos sites, porque nós temos hoje um facilitador da pesquisa que é a internet, né? A internet está recheada de sites que nos permite identificar se aquele nome é ou não de origem italiana. Ele recorreu a um desses sites e encontrou, inclusive, através do Family Search, né, que é um outro site de pesquisa, né, das origens genealógicas, ele encontrou que o avô dele era de Nápoles. Ele nunca imaginou de que região ele era, a sua origem. Então, veja, ele começa a entender algo que estava no inconsciente. Né? Por que ele foi abrir uma pizzaria? Então, assim, a pesquisa, né, ela é fundamental para que a gente
se entenda no mundo, para que a gente se reconheça no mundo, né? Então eu recomendo muito que, mais do que fazer esse chamamento, Marcão, né? Recomendo que a comunidade comece a se reunir, né? Nas suas atividades, nos seus eventos linguísticos, gastronômicos, culturais, nas suas festas, né? Por quê? E aí vem o segundo exemplo. Uma amiga, né, estranhava muito assim, o comportamento da família dela. Né? Por exemplo, né, era uma família que falava alto. Né? Quando ela começa a ter contato com a comunidade italiana, isso na cidade de São Paulo, né? Quando ela começa a ter contato com a comunidade italiana, ela começa a reconhecer aqueles elementos da formação familiar dela, não como um elemento da família dela, mas como um elemento da cultura na qual a família dela está inserida. Né? Então, é genial, eu acho sensacional isto. Né? É um trabalho de autoconhecimento social e individual. Então, deste ponto de vista, é fundamental que a comunidade de italianos em Londrina resgate, né, o seu tecido social. Né? Tudo bem, nós não somos italianos. Né? Nós somos de origem italiana, né, deslocados para um outro universo. Tá certo? Então, assim, nós precisamos aprender tanto a trabalhar com o outro, como também a nos conhecer melhor. Então, o primeiro momento para este chamamento é este evento que vai acontecer no dia 23 de janeiro. Né? Deputado, a família Turini, você comentou logo no nosso bate-papo, no início do nosso bate-papo, que se o sujeito não comentasse assim na cidade, ó, tá bom do jeito que tá, era 18, 20 filhos. A italianada sempre foi conhecida de fazer assim, ó, vamos povoar o mundo mesmo e vamos embora aí, né? Você também já vem assim de um montão de primos. E depois de todo esse tempo, os Turini invadiram Londrina. Tem muito Turini por aí, não tem não? Tem muito Turini. A família Turini é grande aqui em Londrina, não só em Londrina, mas na região, né? Em Ibiporã, Cambé. Eu tenho primos em Araponga, Pucarana, Marilândia, Astorga. Então, é uma família muito grande. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, manter unida a família. Isso é uma coisa difícil, a gente conseguiu. E, periodicamente, a gente tem feito eventos, que não é um evento de velório, não é evento de casamento. Aliás, evento de casamento tem pouco atualmente. As pessoas parece que não casam mais, né? Casando menos, né? Menos. Mas, olha, nós fizemos um evento agora, exatamente onde eu cheguei, que a propriedade continua sendo dos netos do meu tio, aqui na Aviação Velha, aqui na estrada do Caramuru, tem até o nome, Alcides Turini, é a estrada ali dos condomínios. E nós só chamamos o pessoal de Londrina. E muitos estavam viajando. Reunimos mais de 100 pessoas no dia 19... Só de Londrina. Só de Londrina, no dia 19 de dezembro, agora último. Então, é uma família grande, é uma família unida. Turini vem Turim, lá da Itália? Vem da região norte, de Turim. Turim. Norte da Itália, é da região de Turim. E ainda eles guardam muito a tradição, muitos primos guardam muito a tradição. Né? Porque o italiano, a mãe, por exemplo, não só a minha, né? A mãe, ela tinha um papel fundamental na criação dos filhos. Ela era aquela mãe que cuidava, que protegia, extremamente protetora, né? E que é uma família que quer cuidar, mesmo quando o filho está grande para sair de casa, quer cuidar. E muitas tradições, olha, eu de vez em quando vou lá almoçar e o pessoal sabe que eu gosto de polenta, faz polenta com frango, então mantém bem a tradição ainda. Então é uma família muito unida,
A nossa família aqui não tem divisão aqui em Londrina. O senhor percebe também que esse trabalho seu parlamentar, ele é importante porque sem essa união que eu estou observando entre vocês, eu estou percebendo o quanto é que foi muito inteligente vocês se unirem. Porque se o professor fica sozinho na parte da pesquisa, né, professor? Imbuído em pesquisar, mas sem a parte política, às vezes acaba não fazendo essa execução tão plena e sem essa parte artística sua, Ileia. Então, a união de vocês três, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir ter uma evolução maior nessas execuções, porque quando a gente fala sobre eventos, vou voltar na minha fala passada, não é só festa, não é só a macarronada e o vinho, né? A gente está falando sobre esse resgate, né, deputado? Esse resgate de famílias que vieram e colocaram os seus nomes aqui, né? Tiveram o café como uma situação econômica, mas sem o café viveram da mesma forma. Sim. A Mortari aí foi uma empresa que, quando chegou na cidade, com toda certeza, tudo quanto é tijolo que tem nessa cidade tem um Mortari. Exatamente. Ué, eles Exatamente. construíram essa cidade, né? Quando a gente começa a trabalhar em Londrina, Vila Nova, Vila Casone, Vila Iara, Vila Brasil, madeira. O madeiramento era gigantesco. Quando começaram as construções de alvenaria, bem que parte da construção das casas de madeira, a base era tijolos. E o Mortari, na época da serraria, porque aqui tinha as madeiras nobres, fazia exportação de madeira para grande parte do mundo, para a Europa, para o Japão. Então, o Mortari trabalhou muito com isso, mandar essa madeira nobre nossa aqui para fora. E você tem razão, olha, não foi fácil levantar, porque esse evento que nós vamos fazer no dia 23 de janeiro, que está próximo, é que nós vamos homenagear os pioneiros, as famílias, daqueles que chegaram aqui no começo de Londrina e que fizeram a base dessa cidade. Então, a união da universidade, através do professor, através da Ileia, da entidade da Ileia, junto com o Museu Histórico de Londrina, que tem um acervo grande, mas mesmo assim deu muito trabalho para encontrar muitas famílias. Mas nós levantamos uma quantidade enorme de pessoas que estão comprometidas, que vão aparecer, logicamente muitos, os pioneiros já faleceram, mas alguém da família vai estar lá para receber a homenagem no dia 23 agora de janeiro. Mas, logicamente, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que ainda queiram entrar em contato com a gente, podem entrar em contato aqui, ou com o professor, ou com a Ileia, ou com a gente, através do nosso escritório aqui em Londrina, fácil de localizar, que nós estamos à disposição para atendê-los e para incluí-los também na homenagem. Então, foi um trabalho que a gente tem que agradecer todos que participaram, lá com o professor, né, alunos, inclusive, do curso de História, aqui todo o trabalho da Ileia, o pessoal da Biblioteca Pública, né, que Sim. nos ajudou também. Leda, a diretora Leda. Isso, nos ajudou a fazer esse trabalho. E agradecer a todo mundo pelo trabalho conjunto aí. Eu percebo que essa movimentação é uma movimentação que está faltando exatamente isso que agora, em 2026, nós vamos ter, né? Essa união de profissionais, instituições, não é, professor? Porque aí a gente começa a ter agora um norte para a gente seguir, né? A identificação é a primeira situação, a identificação. E com a identificação a gente pode fazer depois, além do dia 23 de janeiro, um próximo evento aí sim festivo, porque a gente já sabe para quem convidar, né, Ileia? Senão a gente começa a convidar a cidade toda, mas a base são as famílias italianas, né? Sim, e a gente tem que ver o seguinte, como o deputado falou, muitos outros aparecerão depois, porque vão se tocar ou vão ver na imprensa ou em qualquer outra informação, puxa, mas a minha família não está lá. Não está lá porque a pessoa não entrou em contato, porque a busca foi feita
Sim, precisamos continuar divulgando. As pessoas podem participar. Depois do dia 23, a gente não vai parar de ir atrás dessas pessoas, porque a gente vai continuar fazendo aquelas mostras aquela exposição de fotos, documentos, objetos. Assim que o Museu Histórico retornar, né, que ele for reinaugurado agora, esse ano, a gente vai continuar com aquelas mostras. E por que elas são tão importantes? Porque a pessoa pode participar. Muita gente foi olhar na gaveta, no baú, coisas assim interessantes que estavam guardadas, e essa questão da memória afetiva é muito importante, faz com que as pessoas venham até nós e possam mostrar e conversar com outras pessoas. Vocês são famílias que se encontram. Vai encontrar, né? muito primo perdido por aí. Muito primo. Então, é importante a gente continuar divulgando. E o livro também vai ter a possibilidade, né, de você contar a história, de repente, né, com esse concurso de crônicas. Muito bem. Amigos, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial. A gente volta para considerações finais sobre raízes, memória e identidade. A Itália que mora em Londrina, e eu quero o contato de todos vocês para as pessoas que se interessarem poderem fazer o contato. A gente já volta, não sai daí. Muito bem, estamos terminando o nosso podcast Raízes, Memória e Identidade, a Itália que mora em Londrina. Bem que Londrina mora muito mais do que italianos, né? É aquilo que o deputado tinha comentado com a gente a respeito daqueles que nasceram, daqueles que não nasceram, aqueles que vieram para cá, aqueles que são descendentes ou não, não é verdade? Pessoas que são netos, são bisnetos de italianos, né? Então nós temos aqui uma movimentação para que essa cidade também reconheça todos aqueles que vieram para cá durante todos esses anos e principalmente no começo dessa nossa história de Londrina. Deputado, muito obrigado pela sua presença, viu? Sempre tem aqui a Paiquerê 91,7 à sua disposição, o podcast Marcão Careca, para que a gente divulgue cada vez mais os seus trabalhos, principalmente esse projeto do dia 23 de janeiro, agora comemorando 150 anos da imigração italiana aqui na sede da OAB. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estou vindo aqui pela primeira vez e gostei muito, né, do formato, da discussão. É um assunto que é realmente interessante e tenho certeza que interessa para muita gente aqui de Londrina, da região, né? E dizer o seguinte, que esse evento do dia 23 é um evento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em parceria com a universidade, com o Ibravíssimo. Então, a gente fica muito feliz de fazer essa homenagem para aquelas pessoas, a maioria anônimos, e que tiveram um papel fundamental nessa construção da nossa querida cidade de Londrina. E eu, como descendente de italiano, né, eu fico muito honrado, né, de verificar que a minha família se encantou. Eu herdei do meu pai toda essa paixão pela cidade de Londrina. Meu pai nunca quis sair daqui, teve oportunidade. Meu pai sempre foi um trabalhador rural, mas ele tinha uma visão grande de futuro, porque aos 14 anos eu rompi o ciclo de sair da zona rural sozinho, para vir morar sozinho na cidade para estudar, porque eu sabia que era através da educação que eu poderia dar o salto na vida e também levar nesse salto a minha família. De uma família que sempre foi do diálogo. Eu me lembro, quando criança, era um outro mundo, né? Quando eu era criança, era um mundo rural, era um mundo que não tinha internet, logicamente, tinha telefone, não tinha luz, mas aquela fala, né? Aquela conversa do dia a dia, aquele encontro dos domingos. Hoje, com toda a tecnologia, a gente tem a impressão que a tecnologia nos aproximou. Em alguma situação, sim, mas parece que para as famílias ela se distanciou. Então, não tem tanta conversa, não tem, às vezes, aqueles encontros que a gente sempre tinha. Então, o recado é o seguinte, a família é fundamental, é tudo na nossa vida, não tem nada mais importante do que a família. Então, esse é um recado para os jovens, né, para as novas gerações, realmente se focar na família, que é o nosso porto seguro. Do mais, um abraço e bom dia a todos.
Muito obrigado, viu? O contato, deputado, para a gente entrar em contato para saber um pouquinho mais sobre o evento e sobre o seu trabalho. Olha, o telefone para contato desse evento do dia 23, a homenagem para os nossos pioneiros, é através da nossa assessora Luciana, é 99943-4225. Repetindo, 99943-4225. E o Instagram é Tercílio Turini. Facinho de te achar. Facinho de achar. Muito bem. Professor Gabriel, suas considerações finais, por gentileza. Prazer em ter estado aqui com vocês, Marcão. E queria dizer para a comunidade de italianos que eu espero, com a contribuição de todos nós, com essa união de forças, né? Não só nossa, mas do museu, né? Da universidade, do vice-consulado da Itália em Londrina, que até 2028, esta é a expectativa, né? A gente tenha o lançamento deste primeiro livro que vai tratar da história das famílias de origem italiana na cidade de Londrina, né? Nós temos algumas obras que resgatam a história de famílias, né? Isso nós temos já, tá certo? Alguns livros que resgatam histórias de família. O que nós queremos agora é dar um salto, né? E fazer, para além da história de famílias, a história da comunidade de italianos em Londrina, de origem italiana em Londrina, né? Queria fazer um chamamento para as pessoas que queiram entrar em contato conosco, né? Podem fazer esse contato pelo e-mail, que é upculturalondrina@gmail.com. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a UP Cultural, que é esse instituto que a gente criou recentemente, né, pode pesquisar os nossos projetos. Esse do livro é um dos nossos projetos. Pode pesquisar os projetos que nós estamos desenvolvendo, que estão todos elencados no site www.upcultural.org, né? Então, esses são os canais que a gente está oferecendo aos interessados. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que a gente se encontre nas festas, nos encontros culturais e no lançamento deste livro em 2028, se tudo der certo. Amém. E há de dar certo, sim. Ileia, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço e virei novamente esse ano para falar dos nossos eventos da Ibravissimi, porque agora a gente faz 29 anos e vamos fazer o lançamento dos 30 anos, né, dos eventos que vierem. Mas agora, em janeiro, a gente já vai ter alguns cursos de férias, mas esse ano que temos a comemoração dos 800 anos de morte de São Francisco, um dos santos mais amados do mundo, padroeiro da Itália. Agora, esse ano, a Itália volta a ter o feriado do dia 4 de outubro, feriado dedicado a São Francisco, né? Então, nós teremos 4 professores, 4 doutores no assunto, tanto na parte de arte, espiritualidade, literatura. São Francisco é um personagem histórico maravilhoso e nós já estamos com as inscrições no nosso site. Mas quem quiser saber mais sobre os nossos eventos, que tem literatura, música, teatro, dança, cursos de cultura e língua italiana, viagens, então é só entrar em contato lá com as redes sociais, @Ibravissimi,
e vir para a nossa associação. Não precisa ser italiano ou descendente para ser Bravissimi. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, eu que agradeço. Então fique aqui o recado, dia 23 de janeiro. Que hora vai ser lá na OAB? É 19 horas? 19 horas. 19 horas, então, sede da OAB, comemoração dos seus 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. Isso. Né? Dia 23 de janeiro, a partir das 7 horas da noite, estaremos lá, já coloquei aqui na minha agenda, faço questão de estar presente e também agradecendo a soma dos esforços de vocês três, do professor Gabriel, do político Tercílio, da professora Ileia. Vocês não sabem o quanto é que vocês três unidos, vocês formam verdadeiramente essa força conjunta para que nós tenhamos cada vez mais o reconhecimento, principalmente reconhecimento. Depois de uma certa idade na vida, Tercílio, professor Ileia, é o reconhecimento. Não é? É por dinheiro? Não. Não, é reconhecimento. Eu penso que o reconhecimento de terem trabalhado... Você imaginou? Essas pessoas vão nesse evento e reconhecem que o bisavô, o avô, o pai, aquele sobrenome dele fez parte da evolução dessa cidade. É muito importante o reconhecimento e vocês estão de parabéns ao fazerem este evento no dia 23. Faço questão de estar lá e convidando todos os nossos internautas, nossos espectadores e ouvintes. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.